Seguinte, na política você dá com uma mão e recebe com a outra. Automaticamente já teve uma consequência no Congresso Nacional em relação ao presidente Arthur Lira depois dessa indicação, é isso? E a consequência a gente está vendo nesse momento agora lá na Câmara dos Deputados, viu, Tiago? Isso porque Arthur Lira já colocou em votação o projeto de lei das offshores, depois justamente que Lula então anunciou a saída de Maria Rita Serrano da Caixa Econômica. Essa proposta estava com tramitação emperrada, justamente por conta da demora do presidente da República em abrir mais espaço para o Centrão no governo. Ainda existiam divergências em alguns pontos do texto das offshores, como por exemplo o número de cotistas mínimos em FIAGROS, que são aqueles fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, e também dos FIIs, os fundos de investimento imobiliários. Para chegar a um acordo, Lira se reuniu hoje com os líderes das bancadas. No relatório do deputado federal Pedro Paulo, a tributação dos fundos de investimento para pessoas com alta renda, que são aqueles fundos chamados dos super ricos, essa tributação vai acontecer 2 vezes por ano, em maio e em novembro, como acontece com outros fundos, o chamado Come Cotas. Já em relação às offshores, que são aquelas empresas e fundos de fora do país, o projeto sugere que os rendimentos de pessoas físicas que vivem no Brasil e mantêm os recursos nos chamados paraísos fiscais sejam tributados com o imposto de renda com taxação de até 22,5%. O governo federal tem pressa em relação à aprovação dessas medidas, já que elas fazem parte do objetivo de zerar o déficit fiscal já no ano que vem. Portanto, logo depois então dessa mudança na Caixa Econômica Federal, a gente observa nesse momento Arthur Lira já colocando em votação então o projeto de lei das offshores na Câmara dos Deputados. Tiago. É isso, o André Anelli trouxe as informações, também todos os bastidores dessa troca na Caixa Econômica. Até mais tarde, André. Bom, Dora Kramer, uma pergunta direta para você. A política ainda te surpreende ou não? Um pouco, sabia? Porque eu sou do tempo que o troca-troca, o toma lá da cá, era uma coisa assim, feita com uma certa, digamos, delicadeza, né? Com uma certa cautela, um certo recato. O negócio agora é aberto, né? E não vai parar, porque houve essa entrega da Caixa, esse episódio medonho que teve aí dessa exposição foi a desculpa ideal, né? Para tirar a Maria Rita, para fazer a troca neste momento, né? Ela deu essa bobeada, enfim. Aí se fez o que já se estava querendo fazer. Mas não vai parar, porque agora a Câmara entrega aí as offshores e tal, mas, gente, ainda tem, foi só a presidência, ainda tem as 12 vice-presidências, 12, tá? E mais as superintendências ao longo do país, que o Arthur Lira já disse em entrevista para todo mundo ouvir que eram dele. Fazia parte do acordo, é caixa de porteira fechada. Falta isso, então a pressão vai continuar. Vai logo haver outra retenção de votação. E, gente, e tem a FUNASA, que ficou para 2024, olha que beleza, ano eleitoral, que vai ser a mesma coisa, vai voltar, então não vai parar, sabe? Esse negócio, toma, estica, puxa, vai até o fim. E o que me surpreende, né, como você perguntou, é a maneira da coisa tá ficando cada vez mais ousada, ninguém tem mais recato nenhuma coisa. E, Vilela, muitas vezes o comando da Caixa é muito melhor do que um ministério, né? Sem sombra de dúvida, a Caixa Econômica Federal, ela tem tentáculos muito fortes, muito poderosos, então ela realmente tem essa capacidade de atender a esse grupo político. Agora, o que eu coloco sempre nas minhas colocações, nas minhas falas, é que isso é uma escolha política do governo. Nós temos o governo federal que não teve a maioria dos votos no parlamento, nós temos o governo federal que não conseguiu compor essa maioria no início, na sua montagem ministerial. Nós temos o governo federal que não tem atendido aos reclamos políticos e ideológicos desse centro político. Então, o que resta, me torna muito claro que a escolha do governo federal é isso, é negociar no varejo e dessa forma, como a Dora muito bem colocou, que é uma forma muito escancarada, o que, ao meu ver,
ver, só demonstra a fraqueza e o despreparo do governo.